Boa noite, gente. Galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quantos de vocês já sentiram o seu próprio respirar? Quantos de vocês já perceberam quando você está respirando, quando você está mais cansado? Várias pessoas, né? Agora, um órgão quando está funcionando corretamente... Deixa eu cruzar minhas pernas aqui. Aí, pronto. Um órgão quando está funcionando corretamente, a gente nem sente a presença dele. Basicamente, quando algo está funcionando plenamente, a gente não sente. O asmático sente o pulmão dele porque ele sabe que ele não está funcionando tão legal. A pessoa que tem bronquite sente isso também porque ela sabe que não está tão legal. O som está atrapalhando? Tá não, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Aí. Então assim, quando um órgão está funcionando bacana, ele vai funcionar naturalmente. Uma pergunta que muitas pessoas fazem continuamente, inclusive foi uma dúvida de uma das pessoas que me segue, mandou mensagem, e obrigado, Suzy, obrigado, tá? E falou assim, nossa doutor, mas são muitos casos e as pessoas às vezes que têm alergia a diversas coisas. Quantas mães aqui têm filho alérgico? Coloca eu, por favor. Quantas mães aqui têm filhos alérgicos? Coloca eu. Com alergia alimentar inespecífica? Coloca aí, por favor. Um oi pra galera do Japão. Beijo. Então, assim, tem muita gente, eu vou tentar fazer uma coisa em paralelo aqui. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Creio que não. Mas, olha lá, mãe com filho alérgico, a Yara. Várias mães relacionam que os filhos têm alergias crônicas. E as crianças que têm alergias alimentares, na maioria das vezes, têm sintomas respiratórios. Vocês sabiam disso? Por quê? Quando uma mãe vê que o filho está tendo problemas alimentares... Ei, Salminha, tudo bem? Quando a mãe vê que o filho está tendo problemas alimentares, ele normalmente está associado à coriza, à rinite, à sinusite, a dores de garganta e outros sintomas, otite de repetição. Mas doutor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou explicar agora. Então, vamos lá. Olha só, tá vendo o que a Tayane falou? É certo que com a idade tende a diminuir ou até passar, sumir essas crises. Ela deve estar falando de asma. Várias pessoas... Que bom, Lu, que bom que você conseguiu ver ao vivo. Oi, Kellen de Londres. Então assim, seguindo em frente. As mães têm muitas crianças que são alérgicas a diversas coisas. E entendam, existem alergias, tá? De curto, imediatas ali, e alergias imunomediadas imediatamente e alergias tardias. Ambas alergias vão ser prejudiciais. A única diferença é que a alergia mediada por IgE, imunoglobulina E, a pessoa sabe que a tem porque quando ela come, ela logo passa mal, tá? E com isso, como ela come e logo passa mal, ela vai falar, nossa, isso eu tenho que evitar. Ou então, é aquele kamikaze, né? Nossa, isso eu tenho que evitar, mas não vou evitar não, eu tomo um antialérgico e como. Bom, roleta russa. Então, diga-se de passagem, né? Se você tem uma alergia e não consegue lidar com isso corretamente, primeiramente é retirar aquilo que não presta. Mas doutor, você está falando que um sintoma respiratório tem relação direta com o intestino, como isso? Gente, em outros vídeos eu já expliquei normalmente como que acontece o sistema imunológico sendo ativado no intestino e gerando esse problema lá em cima. Tem os vídeos lá no YouTube até. Dá uma olhadinha lá no YouTube que você vai ver esse vídeo. Tá lá, alergia e intestino, para você ver. Se tá travando, sai e volta, Silvia. É só sair e voltar, tá? Então assim, o que acontece? Quando a gente pensa, eu vou botar a live
ao vivo também no Periscope, então, já que tá travando pro Facebook. O problema do Facebook é esse, tá? Eu vou botar a live ao vivo, mas não vou conseguir conversar com ninguém no Periscope, tá bom? Então, assim, seguindo agora. Entendam que, para quem estiver chegando aí agora, vai conseguir perceber. Eu tô fazendo a live aqui ao mesmo tempo, tá? Então, entendam que, quando a gente tem a alergia de curto, imediata ali, por imunoglobulina E, IgE, a gente tem aquela alergia que está relacionada a prurido, a edema de glote, aquelas coceiras, aquelas babas grandes, aquelas feridas que pode dar de tanto que coça. Isso é uma alergia imediata, ela é mediada por imunoglobulina E. Muitos asmáticos têm IgE alta. Verme também deixa a pessoa, parasitas deixa a pessoa com IgE alto, tá? E isso, então você pode falar que quando ela está afetada, quando ela está com problema, o IgE dela está alto, ela está com mastócito muito ativado, que é outra célula que quando se coça, já viu que para coçar basta começar? Isso é porque o mastócito ele é ativado também pela coceira. E quanto mais é coçado, mais libera histamina. E mais faz coçar, fica vermelho, e aí gera vasodilatação e aumenta cada vez mais, tá? Essa alergia. Então, entenda que não tem como a gente ter a respiração como algo limpo, livre, se você não tiver com o seu sistema imunológico funcionando corretamente. Por que eu falo do sistema imunológico? Porque 80% dele está no intestino. Então não tem como você ter um sistema imunológico correto, funcionando bem, se você não tiver um intestino que não está sendo agredido. Hoje em dia, milhares de pessoas têm problemas. Têm problemas com alergia devido à alimentação industrializada. Começa por aí. Não adianta querer curar o seu intestino sem ver, primordialmente, comer comida de verdade. Não adianta começar uma conversa em relação à alergia sem tirar o que não presta da sua vida. Não adianta você pensar em reduzir crises de asma, em reduzir bronquite, em reduzir qualquer ite da vida, qualquer inflamação crônica, qualquer doença reumatológica, sem você corrigir o intestino, sem você reduzir as inflamações, tá? Então entendam que quando a gente consegue ver o corpo como um todo dessa forma, tá? Isso se torna muito mais fácil. Agora, quantos aqui têm noção plena que a respiração tem uma correlação direta com ansiedade, além do processo de alergia, como eu já falei? Quando você tem quadros alérgicos, o seu corpo responde de forma ruim, você vai juntar secreção, tanto aqui, sendo sinusite, como otite, como amidalite, como secreção no peito, podendo evoluir para pneumonia. Agora, quantas vezes você já se viu ofegante só de estar nervoso? Quantas vezes você já se viu taquicárdico? O que é isso? O coração batendo no peito só por estar passando por algum problema mais sério. E aí, que tal você imaginar a respiração como uma via de duas mãos? Uma via que ela tanto te ajuda a responder pelo cansaço, como ela também pode te gerar a calma. De que forma? Quando você está ansioso, quando você está nervoso, se você fizer uma respiração mais centrada, simplesmente respirando, coloca a mão no abdômen. Inspira profundamente. Expira. Vê que minha boca está fechada, eu não estou soprando, estou fazendo tudo pelo nariz. Ó, vou chegar para trás, porque só o pessoal do Periscope está vendo. Inspira. Expira. Faz isso 10 vezes, puramente. Inspira. Expira. Inspira. Expira. 10 vezes, cada um. Não quero ver batidinha nenhuma na tela, eu quero que faça a respiração agora. Inspira. Expira. A partir do momento que você conseguir fazer isso 10 vezes, eu quero que você pare agora o que você estava fazendo e me responda.
Depois de fazer essas 10 respirações, como é que você está se sentindo? Você fica ansioso igual estava antes? Está nervoso igual estava antes? Tá? Responde para mim, ou reduziu isso, ou você está mais calmo só em 10 respirações. Gente, eu não estou conseguindo quase ler os comentários. E não adianta falar sugestão de live agora, não adianta falar nada disso. Isso aí não vejo nada de live agora, tá? Deixa eu ver lá pelo Facebook. Olha lá, tá tudo travando pelo Facebook. Olha lá, tem gente que ficou tonta, tem gente que relaxou, tem gente que ficou tranquilo, tem gente que ficou mais leve, tem gente que ficou calma. Quando me sinto ansiosa, dobro a respiração e começa a dar tonteira e sudorese. Então, com sono depois das respirações, primeira vez ao vivo. Então vou respirar, explicar o porquê disso. Gente, entendam que quando a gente faz essa respiração, se o nosso corpo consegue expressar a nossa tensão através do aumento de frequência cardíaca, através de um aumento da taquipneia, você respira mais rápido. Por que não a respiração mais lenta não gera um efeito reverso no corpo? Sim, ela gera. O yoga preconiza que quando a gente consegue controlar nossa respiração mediante a atividade que estamos exercendo, você consegue controlar a mente e o físico em paralelo. Tá? Quando você consegue controlar a mente e o físico em paralelo, você consegue controlar mais o espírito em paralelo. Por quê? Você tem controle sobre suas emoções através da sua respiração. A respiração, ela é um reflexo nítido da alteração de emoção, da alteração de cansaço, da alteração do dia a dia, tá? Entendam que, assim como quando você está nervoso, você respira mais rápido, se você mantém uma respiração mais calma, mais pausada, você vai ter mais benefícios com isso, tá? Então, assim, essa é uma via de duas mãos. E isso funciona de uma maneira muito natural. E o seu corpo, através da respiração... Por que algumas pessoas ficaram tontas? Porque a respiração lenta, ela faz uma ativação vagal. E é um nervo que abaixa a pressão arterial. É um nervo que reduz várias atividades no sistema nervoso autônomo. É um nervo que vai conseguir fazer você ficar mais calmo. Existem outras manobras que a gente faz para estimulação vagal. Estimulação vasovagal, que a gente chama. E isso gera a redução da frequência cardíaca. Isso gera uma calma. Isso gera uma redução de ansiedade. A tontura vem da redução da frequência cardíaca. Então, assim, muitas pessoas não conseguem seguir a respiração por não estarem prontas fisiologicamente para isso. Principalmente se o corpo delas não determina e não está habituado a oscilações de estado fisiológico. Como assim? Sabe quando o nosso corpo foi feito para correr um tiro de 100 metros e parar? Pois é, seu corpo não está pronto para isso hoje. Você que está respirando aí ficou tonto. Por quê? Nada mais, nada menos, quando você respira lentamente, você dá uma cadência ao seu corpo mais lenta. Você determina o ritmo. E se ele não está pronto para seguir esse ritmo, você vai ter queixa. Isso pode estar ligado a uma resistência insulínica, isso pode estar ligado a um diabetes, isso pode estar ligado a um sedentarismo, a diversas coisas. Você vai ter que marcar sua consulta, passar por um profissional para ele avaliar. Mas o mais importante é que você veja que com um simples ato de respirar, você consegue tomar conta e dominar coisas que você achava que não tinha controle no seu dia a dia. Assim como muitas pessoas acham que não tem controle sobre condutas benéficas para ela. Assim como muitas pessoas não sabem ter relação direta sobre a reação que ela tem. Como assim, doutor? Vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes no seu dia você reagiu e não agiu? Quem aí sabe a diferença de reagir e agir? Alguém sabe? Hein? Alguém sabe a diferença de reagir e agir? Quando a gente reage, normalmente a gente está ligado a instintos. Quando a gente reage, normalmente a gente se sente acuado. Quando a gente reage, normalmente está ligado a uma emoção basal.
quando a gente age, nós estamos no comando. E não é o nosso cérebro de defesa, o nosso instinto. Por isso que reação muitas vezes ela é necessária na vida, mas muitas vezes nós temos problemas por conta dela. Quando você pensou, já saiu, né? É aquela palavra que foi antes do que você pensava. A respiração vai te ajudar muito nisso. Vai ajudar em você ter ciência que tem controle sobre si, mesmo onde você achava que não teria. Tá? E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em respirar. Tem tanta dificuldade em fazer um simples exercício de meditação. Porque ninguém quer fazer um exercício de meditação. Porque ninguém quer tomar controle e as rédeas do seu próprio dia a dia. Isso é fundamental, porque as pessoas não têm que ficar fugindo dos problemas dela, e sim detectar quais são, encará-los e buscar crescer. Tá? Sempre a gente tem que ter essa mentalidade na vida. Não adianta ficar fugindo dos problemas, tá? Porque isso não vai resolver nada. É uma pena que a internet está travando demais e que a gente não está conseguindo. Hoje é o dia que eu mais vi pessoas reclamando da internet. Tá? Então assim, depois ver no replay deve ajudar mais. Tá? Tá tudo fechadinho aqui, eu não estou conseguindo fazer mais nada. Tá tudo, não tem mais nada sendo utilizado pela internet. E deixa eu ver se tem alguma coisa aberta no iPad aqui. Não, tem nada, tá tudo fechado. Melhorou? Ou continua travando ainda? Fechei tudo no iPad. Tá? Não sei nem como é que vai ser. Mas enfim. Eu até fechei o canal lá, por isso que eu não tô vendo mais as mensagens. Mas entendam que quando a respiração é feita corretamente, a gente tem altos benefícios. Agora, uma grande forma de conseguir, tá, benefícios antialérgicos para você é simplesmente incluir o suco verde, incluir alimentos com mais fitoquímicos, entendeu? O suco verde, ele ajuda você, existem vários tipos, tá? Quando você usa o salsão, quando você usa o coentro, são ervas que têm propriedade de quelar algumas coisas que não prestam, de depurar aquilo que não presta, tá? De botar para fora o que não presta. E aí, quando você faz isso, você tem boas respostas. Então, pessoas alérgicas, elas têm que tirar os industrializados. Eu vejo várias pessoas mandando mensagem, doutor, isso, doutor, aquilo, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso... Mas a pessoa chega aqui para mim, depois de ouvir dezenas de vídeos, e não está nem disposta a tirar o leite da vida dela. Não está nem disposta, às vezes, a tirar o trigo da vida dela. Essas pessoas que não estão dispostas a ter mudanças mais incisivas na sua vida, e isso tem que ser acompanhado por profissionais onde quer que você esteja, infelizmente vão continuar com o problema delas. Se você quer ter um resultado na sua vida que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez. Então entendam que não adianta repetir a mesmice, receita de bolo, achando que isso vai mudar a sua vida, porque não vai. Cada um tem seus problemas individualmente, sua individualidade biológica, sua individualidade metabólica, sua individualidade alimentar. E isso tem que ser abordado especificamente, para que você tenha um benefício pleno disso, tá? Antes de mais nada, vou ensinar o exercício agora da respiração diafragmática, que é simples assim. É simplesmente você ficar sentado ou deitado, se quiser, respirar lentamente, o mais lento possível. Eu quero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo agora, mesmo você que esteja vendo no replay, que tenha chegado até o final, que são raras as pessoas que chegam até o final de uma live, eu quero que vocês parem agora, só deixem ouvindo o que eu estou falando. Solta o celular, todo mundo vai soltando o celular e só ouça o que eu vou dizer. Eu não quero ver mais nenhuma carinha na tela, nenhum sinal na tela, nenhuma curtida na tela. Só sigam o exercício que eu vou passar agora, tá bom? Para todo mundo que está online. Isso, todo mundo parando. Eu só vou falar na hora que pararem completamente de dar joinha, de dar coração. Isso, está quase acabando. Para completamente. Vamos todo mundo parar. Aí, na hora que passar,
Ninguém, nenhum joinha. Vamos parando. Isso. Só respira. Todo mundo coloca a mão sobre o umbigo, a mão aberta sobre o umbigo. Inspira, fazendo com que essa mão vá para frente. Dessa forma. As pessoas que estão chegando agora, eu quero que vocês façam um exercício. Inspira assim, ó. E volta. Ó. Só pelo nariz. Inspira, enchendo a barriga de ar. Expira, levando tudo para dentro. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Se você ficou tonto, pare. Inspira. Expira. Inspira e expira. Tudo pelo nariz. Agora você vai fazer assim, ó. Inspira. Mantendo aquela respiração na barriga. Expira. Inspira. Expira. Não tem problema, é para você puxar mesmo. Vai ter um lado mais entupido do que o outro. Inspira. Expira. Inspira. Expira pela outra. E vão fazendo isso continuamente. Agora eu quero que vocês coloquem isso em prática, principalmente se você tiver insônia, principalmente se você tiver muita ansiedade, principalmente se você tiver depressão. Coloque esse exercício no seu dia a dia, puramente para você descansar, para você acalmar. Naquele momento que você está prestes a explodir, pare, respire. Eu prometo para você que com 1 minuto de prática disso por dia, 1 minuto, você vai começar a mudar seu dia a dia. 1 minuto. Posso te falar por quê? E agora vem a grande pegada, a grande sacada, que quase ninguém teve nesse processo inteiro que eu estava fazendo. Isso a gente chama de Yoga Nidra, quando um exercício de relaxamento ele é guiado por uma pessoa. Entenda que cada vez mais as pessoas falam que é difícil meditar. Cada vez mais as pessoas falam que é difícil fazer um mindfulness. O que é isso? Uma meditação vazia, uma meditação que ela não pensa em nada. Desculpa, isso é a coisa mais fácil que existe na face da Terra. Sabe por quê? Quando você se concentra na sua respiração, quando você se concentra, fecha o olho todo mundo, quando você se concentra no ato de respirar, simplesmente em inspirar e sentir o trajeto que o ar passa pelas suas narinas, pela garganta, pela traqueia, a forma como ele infla os pulmões, a temperatura que ele entra e a temperatura que ele sai. Você já parou de pensar em qualquer outra coisa do seu dia a dia, só de fazer isso. Então, se você quer verdadeiramente controlar a sua ansiedade, se você quer verdadeiramente controlar o seu dia a dia e ter mais controle sobre você, comece a colocar esse exercício por 1 minuto na sua vida. Pare sentado ou deite numa posição confortável e só respire, mais nada. Eu duvido que você, sentindo isso tudo, como eu coloquei, sentindo essas sensações, buscando perceber a inspiração, a expiração,
até o ponto que ela vá tão fluida que você não sinta mais nada, que o ar entre e saia do seu corpo de uma forma tão natural que você não sinta mais nada. Você já vai estar meditando, sem pensar em nada, simplesmente respirando. Simplesmente se atenha à sua respiração. E você vai calar a boca de todo aqueles matraquinha, de todo grilo, de todo macaquinho que fica aqui dentro fazendo baderna e você fala, caraca, eu não consigo parar, porque a minha cabeça não para. Você precisa simplesmente, seu cérebro ele é genial. Você joga uma ideia para ele, ele vai querer arrumar a solução. Você não está sabendo usar seu cérebro corretamente. Você joga demais pedidos para ele e ele vai buscar respostas demais. Você tem que aprender a adestrar o seu cérebro e o seu pensamento. Por isso que o evento lá em São Paulo vai ser tão importante. Vão ser 2 dias de imersão para você entender como que o seu comportamento e como que o seu dia a dia influencia nas respostas que o seu corpo tem. Gente, quantas dezenas de pessoas me mandam mensagem por dia, dezenas, falando de concurso público. Doutor, eu estudo para concurso público e não consigo reter, minha memória é péssima. Doutor, eu estudo para concurso público e troco a noite pelo dia, minha memória é péssima. Doutor, eu fico nervoso na hora da prova ou nervosa e minha memória é péssima. E eu não consigo ter respostas, porque eu entro em branco na hora, eu entro em pânico na hora. Pânico e branco existe. Existe quando você não está pronto para aquele momento. Existe quando você trava, e isso é uma coisa natural. Mas não é uma coisa natural que existe para quem medita. Quem medita consegue ter controle sobre o seu corpo e sobre o seu pensamento. Por isso que meditação é base para qualquer coisa. Meditação é um preceito bíblico, tá? Vigiai e orai. Meditação faz parte da humanidade desde que ela existe também. Na meditação você vai ter você vai analisar suas atitudes, você vai desligar, você vai aprender a ver seu verdadeiro eu. Literalmente é isso. E qual a importância de você ter isso no seu dia a dia? Para que você consiga saber qual atitude verdadeiramente você teria. Qual atitude que você teria agindo. Ou seja, quando você está no seu controle, quando você está no seu comando, qual atitude você teria? Não simplesmente na reação. A meditação é básica para isso, a respiração é básica para isso. Então, o benefício disso vai muito além. Por isso que eu coloquei o tema respiração e saúde. Eu falei desde alergia até meditação. Aí, eu garanto que metade das pessoas que entraram por alergia e viram o tema de alergia, já foram embora. Porque acharam que mudou o tema dela e ela não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. A maioria das pessoas com alergia tem um nível de cortisol lá em cima e um nível de estresse altíssimo. Nem que o estresse seja alimentar. E a meditação regula tudo isso. Então, se você está aqui até agora, mesmo com a internet falhando, mesmo lagado, mesmo travando, obrigado e compartilhe essa live para que mais pessoas recebam essa mensagem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do exercício. Se você quiser, isso aqui foi uma amostra do que vai ter em São Paulo. Se você quiser vivenciar isso, sentir isso, vai lá no link que eu colei aqui hoje já no post, se cadastra, vai lá, porque você vai poder vivenciar tudo isso em 2 dias comigo e com o Marco Serrano lá em São Paulo, tá bom? Vai ser um momento verdadeiramente transformador para cada um que estiver lá, tá? Um beijo no coração para cada um que está aí, um abraço aos machos de plantão, tá? E um beijo no coração das meninas. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, gente!